Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, neste dia em que celebramos a festa do Santo Cristo dos Milagres, nós queremos saudar a todos os que nos seguem através da RTP Açores e através das redes sociais ou através da rádio. Quero saudar de uma maneira muito particular o Sr. Reitor, o Sr. Vice-Reitor, as nossas irmãs. Quero saudar sobretudo aqueles que se sentem impedidos, e somos todos nós de alguma maneira, de estar aqui hoje, todos juntos, para podermos em festa, de uma maneira presencial, honrar o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Fazemo-lo por sofrimento, mas fazemo-lo também em expectativa e na esperança. E por isso eu gostaria que a celebração de hoje fosse de implorar a graça para que o bom Jesus, o Santo Cristo dos Milagres, realmente nos alivie de todos os sofrimentos e sobretudo desta pandemia, que nos faça restaurar esta humanidade que todos nós sonhamos e ao mesmo tempo que nos ajude a caminharmos sempre numa fraternidade que realmente o Senhor quer colocar-nos através do mandamento do amor e também a empenharmos-nos todos em construir uma humanidade que seja digna de todo o ser humano. Por isso, vamos iniciar esta nossa Eucaristia por pedir perdão dos nossos pecados para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Oh
Oremos. Concedei-nos, Deus omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre ao mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro chegou à casa de Cornélio. Este veio ao encontro e postou-se aos seus pés. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou um simples homem. Pedro disse-lhe ainda: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção das pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ainda Pedro falava, quando o Espírito desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. E todos os fiéis convertidos no judaísmo, que tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados ao verem que o Espírito Santo se difundia também sobre os gentios, pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou: Poderá alguém recusar a água de batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram-lhe que ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel.
os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira, exultai de alegria e cantai. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo
não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós. Permanecei no meu amor. Com este jubiloso convite, Jesus de Nazaré não só nos interpela a situar-nos no mais fundamental do ser seu discípulo, mas também a reconhecermos que viver no amor é uma tarefa contínua, a exigir um cuidado permanente, a necessitar de se enraizar na sua fonte que é Deus e ao esforço por eliminar tudo o que o pode destruir ou viciar. Tal como o caudal de um rio nunca pode prescindir da límpida nascente de onde surge, também o amor, que caracteriza todo o ser humano, exige que esteja permanentemente em comunhão com a sua fonte inesgotável, que é Deus. Mas Jesus de Nazaré alerta-nos ainda para a alegria, que para ser completa exige esta comunhão com Deus. Dilo a partir da sua experiência de amor em união profunda com o Pai. Na verdade, necessitamos de nos encontrarmos com as fontes da alegria, que para ser verdadeiramente humana terá de ser completa. Voltados para o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que não é outro do que Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, ao qual trazemos os nossos sofrimentos, os nossos desabafos, as nossas dúvidas e as nossas incertezas. Mas também nos anima a confiança de alcançar dele a graça e a luz capazes de nos conduzirem no caminho da vida, da alegria e da plena realização do ser humano. Somos hoje interpelados pela mesma palavra de Jesus de Nazaré, que nos diz: permanecei no meu amor. É como amigos que Jesus nos acolhe e sintoniza com as nossas alegrias e as nossas tristezas. Deste modo, nada do que é verdadeiramente humano deixa de ser acolhido no coração de Jesus Cristo. É na certeza de que Deus nos amou primeiro e em Jesus Cristo, o seu Filho, nos deu a conhecer o seu próprio ser e a sua própria vontade, que nos animamos, como comunidade, a renovarmos a sociedade e o mundo pelo amor. Daí o imperativo que nos interpela a amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Os tempos de pandemia que ainda vivemos e cujo reflexo está na forma limitada e pouco usual de realizar estas festas, que afetou toda a humanidade, é olhada não só pelos efeitos nefastos que já sentimos e que ainda marcarão o futuro, mas também por uma oportunidade para lançar os alicerces de uma nova cultura, uma nova civilização mais humana, pautada pela dignidade de todo o ser humano. Mas os fundamentos para que tal aconteça estão no amor vivido e partilhado. Não o amor que se restringe a um mero sentimento humano, que tantas vezes é distorcido ao sabor das conveniências, mas do amor que se aprende a partir de Jesus Cristo, que dá a vida pelos seus amigos e que se exercita na prática através de gestos de entrega pessoal, na vivência comunitária, no desprendimento e na partilha de dons. Evoco aqui tantos gestos de amor que se manifestaram ao longo desta pandemia, nas famílias dos doentes e idosos, nos profissionais de saúde, forças de segurança, jornalistas e autoridades públicas, comunidades cristãs e tanta gente anónima. O Papa Francisco
consciente do contributo único que a Igreja presta à sociedade para que ela seja mais humana, na sua encíclica Todos Irmãos, Fratelli Tutti, adverte num dado passo dizendo: o amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Aliás, só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos. E acrescenta-se, sublinhando, que o amor coloca-nos em tensão para a comunhão universal. Na verdade, ninguém amadurece nem alcança a sua plenitude isolando-se. De facto, pela sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, maior capacidade de acolher os outros, numa aventura sem fim, que faz convergir todas as periferias rumo a um sentido pleno de mútua pertença. Hoje, em tempos normais, toda a sociedade açoriana estaria à volta da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Cada um nas suas tarefas de serviço público, certamente, conscientes do dever de promover o bem comum e a dignidade humana, colocando o ser humano no centro das suas decisões e projetos, dando prioridade aos mais excluídos e marginalizados, e estariam, como todos nós, empenhados no dinamismo do amor que se converte em fonte de renovação, de comunhão e lança os alicerces para uma sociedade de amizade. Não há outro caminho. Esta é a hora de todos despertarmos para esta conversão que é pessoal, que é comunitária e que tem de atingir o todo da sociedade. As ideologias, o racionalismo e todos os projetos políticos e sociais deverão abrir-se à novidade e à inspiração que só o amor, à maneira de Jesus de Nazaré, proporcionará. Daí, evoco novamente o texto da referida encíclica do Papa Francisco, na qual se refere que a tarefa educativa, o desenvolvimento de hábitos solidários, a capacidade de pensar a vida humana de forma mais integral, a profundidade espiritual, são realidades necessárias para dar qualidade às relações humanas, de tal modo que seja a própria sociedade a reagir face às próprias injustiças, às aberrações, aos abusos dos poderes económicos, tecnológicos, políticos e mediáticos. Se o amor é a realidade mais sublime e profunda que caracteriza o ser humano e deve informar a sociedade no seu todo, para quando firmaremos a educação, a todos os níveis, assente no amor e na comunhão? Perguntamo-nos. Para quando deixaremos os preconceitos e nos voltamos de vez para a fonte do amor e para aquele que nos ensina o modo de amar? Temos já longos anos de história marcada pela presença reveladora do amor de Jesus Cristo. O que fizemos dele para estarmos como estamos? Esta é uma pergunta que lança todos, mas de muito especial à Igreja, que me toca a mim servir. Voltado para o Senhor Santo Cristo dos Milagres, imploro-lhe a graça de podermos alcançar para a nossa Igreja e para a nossa sociedade o apelo feito pelo Papa São João Paulo II, quando nos exorta a fazer da Igreja a casa e a escola de comunhão. Adverte dizendo, diz ele: eis o grande desafio que nos espera no milénio que começa, se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo. Isto significa, em concreto, como refere o saudoso Papa, promover uma espiritualidade de comunhão, elevando ao nível de princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão, onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constroem as famílias e as comunidades. Conscientes de que o amor brota do mistério da Trindade Divina, que nos capacita para ver o irmão na unidade do corpo misto de Cristo e, deste modo, oferecer-lhe uma profunda amizade
e ver o que de mais positivo existe no outro, acolhendo-o e valorizando-o como dom de Deus, é, por fim, saber criar espaço para o irmão, levando os fardos uns dos outros e rejeitando as tentações egoístas que sempre nos incidiam e geram competição, arrivismo, suspeitas ou ciúmes. Através do amor, a palavra de Deus convida à missão universal de anunciar e testemunhar o amor de Deus a toda e qualquer criatura. Este facto está muito presente na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, na qual se narra a ação primordial de Deus que se revela aos pagãos, ao encontro de Pedro em casa de Cornélio. Referimos-nos ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que atrai tantos fiéis, que escuta tantos desabafos e que incentivou tantos dos nossos conterrâneos a levá-lo consigo para terras de perto ou de longe. Existe nós hoje não só a fidelidade a esta herança dos nossos antepassados, mas sobretudo a aprender a renovar e a expressar para o mundo de hoje o Evangelho de Jesus Cristo. A universalidade da fé cristã começa em cada um de nós, que necessita de deixar-se converter e transformar em diversos aspectos da sua vida pessoal e comunitária. Exige um encontro vivo com Cristo, que só poderá acontecer pela participação ativa e consciente na comunidade, que se edifica a partir da Eucaristia e da vivência dos sacramentos, e que se traduz no testemunho evangélico no meio do mundo, irradiando a força do amor para atingir a todos, sobretudo os que sofrem e passam provações. Esta é a hora de recomeçar. Esta é a hora de uma nova fantasia da comunhão e da caridade. Esta é a hora da ação missionária para que todos possam ter acesso às fontes da alegria completa. Volto-me para o Senhor Santo Cristo dos Milagres para lhe implorar as suas graças e bênçãos para os nossos governantes e todos os que exercem serviços públicos, para as nossas famílias, para as crianças, jovens e idosos, para todos os que sofrem com a fome, a exclusão, o desemprego e a solidão, todos os que são vítimas desta pandemia do Covid-19, para os presos e hospitalizados, para todos que na diáspora procuram uma vida mais humana e colocam o seu coração neste santuário e no Senhor Santo Cristo dos Milagres. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, roguemos ao Pai que está nos céus, que escuta as nossas preces pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor.
Ouvimos, Senhor. Pela Igreja dispersa por todo o mundo, em comunhão com o Bispo de Roma, o Papa Francisco, para que seja no mundo de hoje sacramento de salvação e de esperança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por toda a nossa diocese, pelo nosso Bispo João, para que a nossa caminhada sinodal se concretize cada vez mais, de uma maneira orgânica, a beleza de caminharmos juntos em Cristo e trabalharmos juntos em Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os nossos Açores, nesta hora de pandemia, para que cuidemos dos doentes e de todos e saibamos, como povo e com os nossos governantes, responder aos muitos desafios da hora atual, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nos acompanham nestas ilhas, na diáspora e por todo o mundo, neste dia de festa e nesta hora, para que o Senhor Santo Cristo dos Milagres, caminho, verdade e vida, a todos abençoe e segure na esperança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Em comunhão com toda a Igreja no nosso país, pedimos pelas famílias, neste início da Semana da Vida, para que nos comprometamos com o que apresenta o tema desta semana neste ano de 2021, a vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso santuário, por todos os que nele trabalham, pelos nossos benfeitores e por todos os que colaboram, para que ele seja um verdadeiro centro de acolhimento, espiritualidade e formação, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que se recomendam às orações deste santuário durante todo o ano e em especial nestes dias de festa e de provação para todo o mundo, e ainda pelos nossos queridos defuntos, parentes, amigos e benfeitores, para que o Senhor conceda a todos o descanso eterno, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos e fazei que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje recordamos Irmelinda Pimentel, António José Amaral, Georgina Franco, José Vasconcelos Franco, Manuel Torres, Manuel da Silveira Garcia Miranda, Manuel Medeiros Borges e familiares, Ernestina Teixeira Luís, José Sabino, Carlos Manuel Ventura, Floriano da Costa Rodrigues, Mariano Pimentel Borges, Maria Lucília Rego, Antero e Hermínia Pacheco, João e Emma Medeiros, Luís e Helena Felício, todos os reitores falecidos deste santuário e também das irmãs religiosas de Maria Imaculada que trabalharam, viveram neste convento, maiormente a irmã Beatriz. Lembrai-vos também dos outros, Senhor. Tem misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de podermos participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor
e esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Feito
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queria aproveitar este momento final, antes de recebermos a bênção, a nossa Eucaristia solene, em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, com, em primeiro lugar, uma mensagem de esperança a todos aqueles que participaram nesta Eucaristia, sobretudo vendo pela RTP Açores, RTP1, RTP Internacional. Um abraço extensivo a todos aqueles que são devotos e crentes do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Um agradecimento especial ao Senhor Bispo Dom João por ter tido a oportunidade de connosco partilhar a palavra e, sobretudo, pela presença daquele que é a cabeça da nossa Igreja Diocesana. Muito grato, muito obrigado, Senhor Bispo, em nome do nosso santuário e com certeza também do povo dos Açores. A doutora Ana Paula Andrade, por todo o trabalho desenvolvido nessas últimas semanas e sobretudo na última semana de preparação do tríduo, da celebração da palavra e hoje da forma excelente como decorreu esta nossa Eucaristia com uma animação musical. Agradeço-lhe todo o empenho, toda a dedicação e carinho que tem com este santuário. Os diversos elementos que durante esta semana cantaram nos grupos corais, vindos de vários grupos corais da nossa ilha, e hoje estiveram presentes elementos do coro de São Sebastião, da Matriz de Ponta Delgada, de São Pedro e de São José também de Ponta Delgada, Santa Clara, Nossa Senhora de Fátima, Capelas, Santa Cruz da Lagoa e com certeza também uma representação do nosso coro do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Às irmãs aqui presentes, representando também todas as irmãs que já passaram por este convento, é com grande tristeza que vos vemos partir. Não há dúvida que no coração de todos os açorianos e daqueles que tiveram e que têm uma relação direta com este santuário, é um momento grande e triste para nós. Um vazio será deixado, com certeza que depois preencher-se-á com outra congregação que cá venha, ou que para cá venha connosco, e esperemos que seja muito em breve. Recordo todas as irmãs que por cá passaram, sobretudo as que se dedicaram mais próximo ao cuidado e ao carinho com a imagem, a veneranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A todas elas devemos uma gratidão do tamanho dos Açores, da dimensão dos Açores, incluindo o seu mar. Para onde quer que vão, têm sempre um lugar cá, no nosso santuário, no nosso coração e certamente também no coração de todos os açorianos. Bem-ajam, muito obrigado. A partir da manhã, o nosso santuário reabre as suas portas para as celebrações normais, com a presença do povo. Portanto, amanhã, a partir das 7h30 da manhã, o nosso santuário reabrirá. Teremos a Eucaristia às 8, às 9 horas e também, como era normal, no dia, na segunda-feira da festa, teremos a Eucaristia às 11 horas, presidida pelo nosso Bispo Dom João Lavrador. E, portanto, a partir da manhã, o santuário retoma todas as suas atividades normais, com as regras que são impostas neste momento e que nos são pedidas e que são importantes e que devemos sempre respeitá-las. Na quinta-feira, recordo, além da missa das 8 e das 9 horas, recordo que também teremos missa às 18 horas e um pouco antes faremos uma homenagem à primeira impulsionadora, a grande impulsionadora do culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, a Madre Teresa da Anunciada, fazendo uma oração pela sua beatificação e que peço desde já a todos os devotos que continuemos a rezar a oração de beatificação, pela beatificação da Madre Teresa da Anunciada, e também, depois às 18 horas, com certeza teremos a Eucaristia de encerramento das nossas festas. Bem-ajam a todos, de perto e de mais longe, um abraço deste santuário e, sobretudo, que o olhar do Senhor Santo Cristo caia sobre cada um de nós e que o seu manto se estenda sobre a humanidade e que nos livre desta pandemia. Reforçando as palavras do Sr. Reitor, eu gostaria de começar precisamente por, e não podia deixar de o fazer enquanto Bispo desta Diocese,
e em nome de todos os bispos, daquele que foi o primeiro para vós e depois daqueles que lhe seguiram até hoje, de dar uma palavra de muita gratidão, irmãs. Que o Senhor compense o vosso trabalho e que proteja a vossa congregação, o vosso instituto, e que vós próprias vos sintais não só herdeiras deste grande zelo e desta grande presença, de tantos e tantos, desde a imagem do Santo Cristo até meninas e tantas pessoas que aqui usufruíram da vossa presença. Que o Senhor realmente abençoe o vosso trabalho. Da minha parte, fica esta palavra muito sentida, de profunda gratidão a todas vós e a todos que vos antecederam neste mesmo trabalho. Continuamos a rogar ao Senhor que realmente nos ofereça a possibilidade, através da generosidade de outros institutos e de outras irmãs, que possam vir preencher este lugar. E como já tive a ocasião de dizer, seria bom, não só que tivéssemos irmãs, que nós chamamos ativas, no sentido do termo, mas que tivéssemos também aqui uma comunidade contemplativa. Vamos fazer hoje tudo por isso, porque penso que era um grande benefício, não só para o convento, mas para toda a diocese. Temos uma, se tivéssemos uma outra, íamos redobrar este sentido primordial de toda a evangelização, que é estar, como dizia Santa Teresinha, no coração da Igreja, que é, no fundo, estar na oração e evangelizar a partir do encontro e de comunhão com Cristo. Vamos pedir isso ao Senhor e o Senhor certamente nos vai ajudar. Só Ele é que pode ajudar a encontrar este impulso para a própria evangelização. Depois eu gostaria também de deixar esta palavra a todos os que se sentiram privados hoje desta celebração, desta presença, no fundo, aqui. A forma de celebrar não é esta, é outra. É com a nossa presença em comunidade, juntos, louvando o Senhor, fazendo comunidade na Eucaristia. Pois todos nós entendemos que, dadas as circunstâncias em que estamos a viver e dos perigos que podiam resultar de um aglomerado muito grande de pessoas que era quase incontrolável, que tivéssemos optado precisamente por esta concretização. E por isso uma palavra também de muita gratidão pela sensibilidade que os que têm responsabilidades na RTP de Açores e depois estendido a tudo aquilo que foi a transmissão, que realmente o nosso reconhecimento por essa sensibilidade e por este serviço público, sem dúvida, atendendo a tanta e tanta gente que assim pôde não só apreciar e estar muito perto pela imagem dos seus Santo Cristo dos Milagres, mas também poder seguir a partir deste santuário que tem tantos e tantos devotos, são tantos quanto os açorianos e muitos outros, porque nós temos muita gente que, não sendo dos Açores, também tem assim uma predileção muito grande pelo Senhor Santo Cristo dos Milagres. Por isso, já disse há pouco e continuamos a rezar para que o Senhor Santo Cristo dos Milagres nos liberte e que nos faça cristãos conscientes, por um lado. E cristão consciente é aquele que participa ativamente na Eucaristia e pela Eucaristia está numa comunidade, participa dela ativamente e depois é missionário no meio do mundo onde nós nos encontramos. Mas também que abençoe a nossa sociedade. Uma sociedade que se quer mais fraterna. Todos somos irmãos. Isto é uma verdade que todos nós sentimos. Somos todos irmãos da mesma humanidade. Então temos que caminhar como irmãos. E temos que partilhar como irmãos. E temos que sentir como irmãos. E temos que viver nesta criação que é a casa comum que o Senhor nos deu para viver como irmãos. Então quero dizer que ela é de todos, não é apenas de alguns. Por isso vamos caminhar nesse sentido e vamos fortalecer a nossa relação uns com os outros, que o Senhor, Santo Cristo dos Milagres, realmente a todos nos ilumine. E por último, deixar uma palavra para aqueles que têm aqui o coração e de onde aqui emana a maior ação. Permita-me que sublinhe os nossos sacerdotes, que sublinhe aqui também uma palavra de muito apreço por eles e pela sua missão, pelo seu trabalho e pelo nosso seminário, porque este santuário tem uma relação única com o seminário diocesano. Por isso eu quero tê-los aqui, os seminaristas, a equipa formadora, os professores e, naturalmente, convidar todos os jovens que coloquem o seu olhar em Jesus e, a partir de Jesus Cristo, se deixem cativar para que possam responder-lhe na vocação e na missão que Ele tiver a oferecer a cada um de nós. Por isso, a todos, sobretudo os que mais padecem, todos aqueles que são os peregrinos deste santuário e que hoje o fazem espiritualmente, que o Senhor a todos abençoe. Para todos, nós imploramos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta alegria do encontro com o Senhor, também com este entusiasmo que a palavra do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo nos dão para sermos missionários neste mundo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Nosso Rei, nossa firme esperança, soberano que os mundos governa, e as nações recebeu por herança, combatendo por nossa glória, e no peito trazemos em vida, alcançamos a paz verdadeira, e as vitórias lutas da vida. Boa noite, sempre vitória, sois destinos que és coroado, Rei da toda a festa e glória, Rei da glória sempre adorado. Só a vós com inteira audiência serviremos com firme vontade, porque em vós há justiça e clemência,